vou ler aqui Atos capítulo 3, todos já abriram? Diz assim, a cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém? Eu vou ler de novo, aqui a partir do versículo 6 até o versículo 8, e você vai entrar dentro dessa história, imaginando que você estivesse vendo essa cena. E aí, querido, você vai se manifestar como alguém que estivesse lá vendo essa cena. Imagina que você vê alguém que é coxo e paralítico levantando. Você, glória a Deus, aleluia, amém? Eu vou ler o versículo 6, 7 e 8. Nós vamos mergulhar nessa cena, nessa história. E nós vamos glorificar ao Senhor por esse momento. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Gente, eu fico imaginando essa cena. Que cena maravilhosa! Mas foi uma cena que aconteceu num único momento, e um momento muito curto de tempo. Se comparado ao tempo que esse homem, coxo de nascença, que era colocado diariamente à porta do templo, ficou durante todos esses anos. Aqui não diz, a idade desse homem, diz que era um homem, então, não era mais menino, nem adolescente, era um homem já. Então, imagina que ele, desde nascença, já era assim, a partir do momento que ele já pôde, ser colocado lá na porta do templo, não sei se ainda na infância, na adolescência, mas ele era colocado lá diariamente. E essa cena aqui, quando ele recebe a cura, foi muito rápida, num instante, num momento, levanta e anda. E aí eu queria te perguntar, você que é alguém influente na sua casa, amém? Você que é alguém influente lá para os seus discípulos, amém? E você que é alguém influente lá onde você trabalha, amém? Você que é alguém influente lá onde você estuda, amém? E você que é alguém influente lá no seu grupo familiar e na casa do Senhor, amém? Eu queria te fazer essa pergunta. Qual é o seu papel aqui? Você é daqueles que coloca o coxo para receber? Ou você é daqueles que dá a sua mão e diz, levanta e anda? Eu creio, queridos, que todos vocês que vieram aqui nessa noite, vocês são daqueles que estende a mão e diz, levanta e anda. Lá no seu grupo familiar, você consegue identificar? Se você precisar fazer anotações, faça, tá bom, queridos? Isso é importante. Lá no seu grupo familiar, você consegue identificar que existe algum coxo? Aí talvez você pense assim, poxa, mas aquela pessoa vive pedindo, vive querendo receber. Imagina que esse coxo estava à porta do templo diariamente, olha o tempo que ele estava lá,
à porta do templo. A única coisa que ele sabia fazer era ficar lá pedindo esmolas. Sabe que nós temos recebido muitas pessoas na casa do Senhor, lá no grupo familiar, que foram ensinadas assim, foram ensinadas a receber, foram ensinadas a pedir, foram ensinadas a chegar na igreja, na casa de Deus. Estou aqui para receber, eu vim aqui no culto para receber. Eu vim aqui para receber a minha porção e voltar para casa. Nós estamos cheios de pessoas assim, no meio da igreja, que estão chegando. E qual é a nossa postura? Nós que temos o Espírito Santo, nós que temos Jesus no nosso coração, nós que temos o entendimento do Senhor, da palavra de Deus. Qual é a nossa postura diante dessas pessoas? Simplesmente olhar e falar, lá, aquela pessoa só quer saber de receber. Aquela pessoa está lá como um parasita lá no meu grupo familiar. Aquela pessoa está lá só para esmolar, só para receber. Qual é a nossa postura? Nós somos daqueles que apontam o dedo ou somos daquele que estende as mãos, assim como os apóstolos fizeram, como Pedro e João fizeram e disseram, levanta e anda. Não tenho prata e nem ouro, mas tudo que eu tenho te dou, levanta e anda. Sabe, eu tenho percebido, algumas vezes eu já me irritei muito, já me irei muito, com pessoas que parecem só querer receber e não querer contribuir, no grupo familiar, na igreja, no ministério, mas o Espírito Santo começou a mudar o meu olhar, o meu coração, e falar, olha para a história dessa pessoa, enxerga um pouquinho dentro dessa pessoa, porque será que ela está como um coxo à porta do templo só querendo receber? Porque ela foi ensinada a vida toda, colocaram ela nessa condição de receber, de só vem a mim. E quando o Espírito Santo começou a transformar o meu coração e a mudar o meu olhar, a minha forma de ver as pessoas, eu comecei a entender que algumas pessoas estão lá à porta do templo, porque elas foram ensinadas dessa forma. E se eu for um agente, como Pedro e João, para dizer, levanta e anda, tudo que eu tenho eu te dou, aquela pessoa pode ser transformada. Se nós tivermos um olhar de misericórdia, se nós tivermos um olhar diferente, de um olhar daquele que olha, é mais um à porta do templo, é mais um lá no meu grupo familiar que não ajuda, é mais um lá no grupo familiar que não quer nada. Ofereça, querido, o que você tem dentro de você. Lá na sua casa, dentro da sua casa, é mais um que quer, de repente, te sugar. Ofereça, tenha misericórdia, estenda as suas mãos e diga, levanta e anda. O Espírito Santo habita dentro de nós. Quem somos nós? Daqueles que apontam o dedo? Daqueles que só levam os coxos para ficar à porta do templo? Ou somos daqueles que estende a mão e diz, levanta e anda? Nós temos o poder dos poderes dentro de nós. Dentro de mim habita o poder dos poderes, poderoso e soberano de todo o universo. Esse poder dos poderes habita dentro de você. Esse poder dos poderes habita dentro de você. Esse poder dos poderes habita dentro de você. E você tem algo para oferecer. Você pode estender as suas mãos e dizer, ei, levanta e anda. Ei, coxo, levanta e anda. Qual é a sua postura, qual é a sua posição dentro dessa história? Porque acredito aqui que muitos deviam passar. Uns levavam o coxo para ficar à porta do templo. Outros deviam passar porque o templo, a porta do templo era lugar de muita passagem.
Muitos deviam passar a olhar, criticar, outros deviam simplesmente ser indiferentes. Mas Pedro e João não foram indiferentes, porque eles sabiam quem habitava dentro deles. Eles tinham a convicção quem habitava dentro deles. E com essa convicção foi que eles puderam oferecer ajuda. Ou você é daqueles que está lá no seu grupo familiar olhando para o seu líder, para o seu dirigente, ou talvez para o seu supervisor, ou talvez para os pastores aqui, Márcio e Sônia, e olhando e pensando que eles têm que fazer alguma coisa. Ah, querido, existe dentro de nós o poder dos poderes, habita dentro de nós. E todos nós podemos estender a nossa mão e dizer, levanta e anda. Não é só o seu dirigente de grupo familiar, não é só o seu discipulador, porque todo investimento que o seu discipulador faz em você é com propósito, como a Stephanie abriu aqui esse Tadel. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito de Deus para você? Com certeza não é de você apontar o dedo para o coxo e nem de colocar aquele coxo lá, mas é de estender as suas mãos, entender que você tem um propósito e dizer, levanta e anda, em nome de Jesus. Onde estamos nessa história toda? O versículo 7 e 8. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Vou ler o versículo 9 e 10. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Queridos, quando nós temos uma atitude de misericórdia, quando nós estendemos as nossas mãos, essas mesmas pessoas que às vezes nós achamos que estão ali só querendo receber, só vem a mim, essas mesmas pessoas poderão ser aquelas que irão testemunhar tanto de Jesus, irão evangelizar tanto lá no seu grupo familiar, que vai atrair outras pessoas para o Senhor Jesus. Que o Senhor mude a nossa ótica, que o Senhor mude o nosso ponto de vista, porque eu não sei, quando eu estava lendo, a folha de mensagem a respeito dessa ministração de domingo, eu logo pensei, é verdade, tem pessoas que estão tão perto, mas tão longe, que vivem só, vem a mim, só querendo receber. Mas o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração a misericórdia e o amor. Porque às vezes a nossa primeira ideia, o nosso primeiro pensamento é julgar, mas eu não estou assim. Eu não estou como um coxo à porta do templo. Não, mas fulano está, cicrano está, beltrano está assim, mas eu não. Então nessa noite o Senhor nos chama, não para pensar a respeito do outro, principalmente nós que somos líderes, dirigentes de grupo familiar, às vezes a gente se vê numa situação de semana após semana, conduzindo o grupo familiar, e às vezes nos encontramos, sim, já passei por isso, de você estar lá e você vai fazer o grupo só para você e para o Espírito Santo. Às vezes você vai fazer o grupo só para você e para mais uma pessoa, e você fez a escala de abertura, a escala de semeadura, de facilitar a mensagem, anúncios, enfim. E aí a pessoa falta no dia e talvez você tende a pensar assim, poxa, mas essa pessoa só quer receber, na hora de dar, a pessoa não aparece, não cumpre com a escala que a gente colocou, e estou eu aqui toda semana. Eu quero te dizer nessa noite, querido, deixa o Espírito Santo mudar a ótica, a sua ótica, o seu ponto de vista, deixa o Espírito Santo
transformar o seu coração e seja aquele, nesses momentos, em que você se vir meio atolado de coisas e faltando pessoas, trabalhadores para a seara, que você seja cheio do Espírito Santo a ponto de dizer, ligar para a pessoa e falar, levanta e anda no nome de Jesus. Levanta e anda, porque o Senhor quer te usar, porque o Senhor quer te fazer um testemunho por onde você passar. Eu estava com uma situação lá no Jardim Esperança, lá do Ministério Infantil, vinha compartilhando com a Raquel, e o meu coração, em algumas épocas, era, de repente, de falar, poxa, tantas pessoas, né, na igreja que poderiam estar ajudando no Ministério Infantil, tantas pessoas que poderiam doar o seu tempo, tantas pessoas, algumas vezes eu já fiz isso, mas o Espírito Santo tem transformado meu coração, e eu comecei a orar, pedir, Senhor, envia trabalhadores para a seara. Envia especificamente um trabalhador para a seara, para liderar esse ministério. Alguém que possa ter um coração de pastor com essas crianças. Alguém que possa amar essas crianças. Fiz essa oração junto com a Raquel, né, Raquel? Por 2 vezes, estive aqui orando com ela. Falei, Senhor, envia. E o meu coração tem realmente mudado, sabe? Não tenho desejado falar, poxa, mas fulano de tal podia estar aqui, não tenho. Eu tenho tentado olhar com misericórdia, olhar com compaixão para pessoas que estão lá no Ministério Infantil, mas estão lá, muitas vezes não entendem muito do que é dar uma aula, como nós professoras, né, Vanessa? Com didática, que a gente aprende tanto isso na faculdade, a gente aprende como lidar, como explanar uma aula. Pessoas que estão lá com tanta boa vontade, e eu comecei a olhar com um olhar de misericórdia, eu falei, Senhor, eu preciso ajudar essas pessoas, eu preciso dar ferramentas, fornecer ferramentas para essas pessoas que estão lá com tão boa vontade nesse ministério, e que por às vezes não terem muita habilidade, não saberem muito, né, como fazer, acabam desistindo no meio do caminho, e eu preciso ajudá-las. E sabe, às vezes no grupo familiar acontece a mesma coisa. Nós temos pessoas que às vezes não têm habilidade nenhuma para falar em público, elas estão aprendendo. Pessoas que tremem demasiadamente quando precisam fazer um anúncio lá do grupo familiar. Pessoas que ficam nervosas e às vezes faltam o grupo familiar no dia que está escalado só para não ter que fazer o louvor porque está com muito medo. E ao invés de nós olharmos essas pessoas com um olhar de condenação, de apontar o dedo, está vendo? Me ajuda. Nós precisamos olhar com misericórdia, dizer, estender as nossas mãos, dizer, olha, você é capaz, em nome de Jesus, levanta e anda. Você pode ter certeza, querido, aquela pessoa será um testemunho e será uma pessoa influente lá no seu grupo familiar. E quando eu falo de grupo familiar, queridos, eu quero ressaltar aqui no nosso primeiro grupo familiar, a nossa casa, a nossa família. Amém? Tudo que nós estamos falando aqui, primeiro, leve lá para dentro da sua casa. Não invista somente nas pessoas de fora, dizendo, estendendo as suas mãos e levanta e anda. Não, faça isso primeiro dentro da sua casa. E aí, paralelamente, lá no seu grupo familiar. Estenda as suas mãos, mulher para o seu esposo, esposo para a sua esposa, mães para os seus filhos, filhos para os seus pais. Estenda a sua mão e diga, em nome de Jesus, levanta e anda. Amém?